vaso de barro, e para ser usado teve que ser amassado. Eu não tenho glória, o brilho não é meu, toda essa unção foi o oleiro que me deu. Eu trago cicatrizes, marcas pra provar que sou vaso de barro, mas tenho história. E pra muita gente a minha história foi muito sofrimento, mas vaso pra ser moldado tem que amassar primeiro. Melhor ser amassado pelo oleiro do que quebrado pelo mundo, sem chances de ser refeito. Vaso de barro, vaso de barro, o oleiro te escolheu, pois o valor que você tem homem não pode avaliar. Vaso de barro, vaso de barro, é barro por fora, mas por dentro uma joia que ninguém pode comprar. Eu trago cicatrizes, marcas pra provar que sou vaso de barro, mas tenho história. Pra muita gente a minha história foi muito sofrimento, mas vaso pra ser moldado tem que amassar primeiro. Melhor ser amassado pelo oleiro do que quebrado pelo mundo, sem chances de ser refeito. Um vaso de barro, um vaso de barro, o oleiro te escolheu, pois o valor que você tem homem não pode avaliar. Um vaso de barro, vaso de barro, é barro por fora, mas por... Glória a Deus. Louvado seja Deus. Uma boa tarde, na paz do Senhor Jesus, para todos. Mais uma vez, eu venho aqui trazer a palavra de Deus, o Evangelho. Porque o Evangelho é poder de Deus para libertar o homem do pecado. Mas a palavra de Deus diz que no final dos tempos, muitos apostariam da fé, não iam acreditar na verdade, amariam mais os seus prazeres do que a Deus. Essa geração de hoje, a maioria não acredita na palavra de Deus, acredita no político, acredita em mentira, em padres, pastores. Mas Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele condena o fingimento. Estamos diante de uma geração adúltera, fingida e perversa, disse Jesus. É por isso que o Evangelho, ele é pregado para que o homem ouça a verdade e se arrependa. Porque tem um dia marcado, um dia de prestação de conta, dia em que Jesus julgará todas as nações. Eu vou estar lendo uma palavra no livro do profeta Ezequiel, onde ele fala sobre esse dia. Glória a Deus.
Ezequiel, capítulo 20. O Senhor diz: juro pela minha vida, diz o Senhor, que governarei vocês com mão forte, com todo o meu poder e a minha ira. Mostrarei a vocês o meu poder e a minha ira, quando eu os ajuntar e trouxer de volta de todos os países por onde foram espalhados. Eu os levarei ao deserto das nações, e ali os julgarei cara a cara. Eu os condenarei, agora como condenei os seus antepassados no deserto, no Sinai, diz o Senhor. Eu os dominarei com firmeza e farei com que obedeçam a minha aliança. Tirarei do meio de vocês os que são rebeldes e pecadores. Eu os tirarei das terras onde agora estão vivendo. Porém, não os deixarei voltar para a terra de Israel. Então eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando a gente observa a palavra de Deus, as escrituras sagradas, ela relata e ela mostra um Deus que o povo não conhece. Ela mostra Jesus, que não é um coitado que está pendurado em uma cruz. Não é um coitado que está num terço, muito menos dentro de um caixão. A palavra de Deus, ela mostra Jesus como um Deus que vai julgar todas as nações. Ela mostra Jesus como um Deus que vai voltar para pôr juízo sobre os desobedientes, sobre os que não querem saber de Deus. Mas Jesus, antes, ele avisa. Porque a palavra diz, no livro de Ezequiel, como eu acabei de ler agora no capítulo 20, versículo 36, o próprio Deus, ele diz que do mesmo jeito que ele julgou e condenou os israelitas no Monte Sinai, quando os tirou do deserto, assim condenará os que não querem saber de Deus. No Monte Sinai, o povo, eles adoraram um bezerro de ouro. Eles queriam um Deus que fosse à frente dele. Mas Moisés, 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, diante da presença de Deus, escrevendo os mandamentos. Porque o homem, ele tem um mandamento para cumprir. Ele tem um caminho para caminhar. E o mandamento que Jesus deu, ele diz: eis que eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros. A gente vê uma geração de assassinos. Um matando o outro, brigando com o outro. Mulher briga com o marido. O marido chega bebo, mata a mulher. Uma geração de assassinos. Mas o mandamento que Jesus deu é que amamos uns aos outros. No Monte Sinai foram vários mandamentos. Não matais, não roubais, não adulterarás, não adorar outro Deus, honra teu pai e a tua mãe. E esses mandamentos, aquele que conhece Jesus, ele continua obedecendo. Mas a gente hoje tem uma geração de jovens rebeldes, que não respeita o pai, não respeita a mãe. Aí quando está na pior, para onde é que vai? Porque não obedeceu ao pai, porque não obedeceu à mãe. A palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Honre o teu pai, honre a tua mãe. Mas o filho, ele diz à mãe que vai para a escola, aí vai para a praça fumar maconha, vai se prostituir,
E Deus, Ele está vendo. Porque de Deus ninguém se zomba. Deus deixou um mandamento para o homem, para o casal. Jesus, Ele diz: marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Jesus morreu pela igreja. Ele deu a vida pela igreja. Mas o marido casa com a mulher, aí transa, enjoa, aí vai atrás de outra, aí separa, aí casa de novo e acha que é normal. Mas a Bíblia diz que para Deus é abominação, porque casamento é só um. Não tem essa história de casar, separar, casar de novo. A palavra diz que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Quando o homem se une com uma mulher, quando o homem tem uma relação com a mulher, para Deus, ele se uniu, ele se casou. Mas o povo não conhece quem é Deus, nem a sua palavra. Mas Ezequiel, através do Espírito de Deus, ele alerta todas as nações que do mesmo jeito que Deus julgou e condenou aquele povo de Israel no Monte Sinai, uma viagem, quando Moisés vai tirar ele diante do deserto da mão de Faraó, que eles eram escravos, uma viagem que era para fazer em 4 dias, fizeram em 40, e mesmo assim não entraram na terra prometida. E essa mesma caminhada continua hoje, porque Jesus, ele diz que enquanto esse evangelho não for pregado, ele não volta. O povo quer um templo, o povo quer ser evangélico, mas pregar o evangelho ninguém prega, porque não querem que Jesus venha. Aí está andando nesse deserto, no fedor de cachaça, fedor de maconha, prostituição, homens da boca podre, tome aqui, tome ali. O crente está andando nessa terra, num deserto, porque não pregam o evangelho. Mas o povo, no Monte Sinai, foram destruídos. Construíram um bezerro de ouro para adorar. E quando Moisés está lá em cima, com Deus, escrevendo os mandamentos, Deus viu a rebeldia daquele povo. Construíram um bezerro para adorar. E Deus disse para Moisés: Moisés, desce depressa, porque o seu povo se corrompeu. Não era povo de Deus. Eles eram povo de Deus enquanto eles eram escravos. Mas quando eles se libertam e querem fazer o que eles querem, adorar o que ele queria adorar, Deus os rejeitou. Hoje, o ser humano adora Aparecida, adora Fátima, adora Lourdes, Conceição, adora Oxum, adora Orixá. Vai ser destruído se não se arrepender. Vai ser lançado no fogo que arde como enxofre se não mudar de vida, se não tornar dentro de cada um de nós um coração novo, temente ao Deus vivo que criou os céus e a terra. Porque Deus, ele não é feito de barro. Porque Deus, o homem não coloca no braço e leva para onde quer. Porque Deus é espírito. Deus não é um boneco, não é uma boneca. Ele é espírito. Mas a mulher samaritana perguntou a Jesus onde devia adorar. Senhor, onde é que nós devemos adorar? Jesus disse. Ela disse: é no monte. Jesus não. É no templo em Jerusalém. Jesus não. Mas Jesus disse: vai chegar o tempo que nem em Jerusalém, que nem na Bahia, nem em Aracaju, nem em lugar nenhum o povo vai adorar a Deus. Porque esse povo não sabe o que adora.
Essa geração de hoje, ela não sabe o que adora. Adora um cantor que canta música de corno. Adora um cantor que canta pagodão. Adora um time de futebol. Adora um boneco, som de Aparecida, som de Oxum, de Iemanjá. E Deus? Porque Deus é Espírito. E Deus, Ele busca quem o adora em espírito e em verdade. Mas aquele povo que rejeitou o Deus vivo, o Deus que libertou, aquele povo estava no deserto, trabalhando, apoiando, e ele clamava por Deus. Precisamos de um libertador. Precisamos, Senhor, que o Senhor tire nós da escravidão. E Deus viu. E Deus teve pena. Deus enviou Moisés, mas o povo não recebeu Moisés. Não aceitou Moisés. Porque dois irmãos brigando, e Moisés foi apartar. E ele disse: quem foi que pôs você para ser o nosso líder? Quando o próprio Deus escolhe, o povo rejeita. Mas Jesus, Ele veio. E Jesus, Ele disse: eu vim na autoridade do meu Pai. Vocês não me recebem. Porém vai vir outros com a sua própria autoridade. A esses você recebe. Vai receber de Macedo, Sila Malafaia. Vai receber um padre para mandar você adorar um boneco. Mas aquele que me enviou, Ele é Espírito. E Ele busca quem o adora em espírito e em verdade. Porque por aquele povo não adorar a Deus em espírito e em verdade, o povo de Israel, os israelitas, eles foram mortos. Porque Deus, Ele não desampara aqueles que o amam, aqueles que o buscam. Os que adoram em espírito e em verdade, o Senhor acampa ao seu redor. Assim foi com esse próprio povo rebelde. No deserto, Deus mandou uma coluna de fogo para clarear a noite dele. E quando era o dia, pelo sol, o calor do sol, Deus enviava nuvens para que o calor não os queimasse. Mas aquele povo preferiam ser escravo. Reclamavam, murmuravam e diziam: Moisés, é melhor nós estar lá no deserto, apanhando, sendo chicoteado, porque aqui nós não tem nem água e nem tem comida. Assim é a vida do cachaceiro, do gay, do ladrão, do mentiroso, do que não quer saber de Jesus. Ele acha que tem tudo, mas não tem pão, não tem água e não tem comida. Porque Jesus, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a água que mata e sacia a sede do homem. A mulher samaritana disse, Jesus disse para ela: mulher, se você beber da água que eu tenho para te dar, fará jorrar dentro de ti um rio de água viva, que fará você jorrar dessa vida para a vida eterna. O povo não quer água viva, o povo quer cachaça. São João está chegando aí para se drogarem. Aí vai, roça com um, roça com outro. Aí quando morreu, está no céu, não está não. Uma geração de drogado. O homem de hoje, a maioria, só presta para tomar cachaça, se masturbar e assistir futebol, só para isso. A maioria dos homens é uma vergonha. E para bater em mulher, está cheio de homem covarde. Mas Jesus, Ele está de olho. E quando for naquele grande dia, Ele não terá o culpado por inocente. Quando for naquele grande dia, haverá um acerto de conta. De que lado você vai estar? Vai buscar Jesus quando tiver podre na cama? Muitos. Aí diz que é de Deus, mas vai vir na cachaça. Bota um tecinho no pescoço, aí fuma maconha, toma cachaça, trai a mulher trai o marido. O que é que adianta essa
uma vida fingida, uma vida de escravidão. Mas Deus, Ele está alerta, e o vigia está perto, porque Jesus disse que quando fosse nos últimos tempos, muitos teriam por tardia a vinda do Senhor, e muitos iam blasfemar, muitos iam mangar e ia dizer: cadê Ele? O Cristo disse que vinha. Os nossos pais morreram, os nossos antepassados, e nada dele vir, cadê Ele? O povo ia mangar. Mas Jesus diz que esses zombadores não sabem de propósito que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Mas Jesus, Ele alerta, Ele convida. E eu venho te avisar mais uma vez nessa tarde: só tem um caminho, que é Jesus. Não adianta você dizer que é evangélico, não adianta você dizer que é católico, porque tanto católico quanto evangélico são só religiosos, não segue a Jesus. A igreja de Jesus não tem nome, não tem placa e não tem pastor, porque o pastor é Jesus, o único que guia suas ovelhas. Mas o povo, ele quer um líder. Samuel, durante o período que a Bíblia relata, Samuel, o povo, falava com Deus através de Samuel. Samuel mandava os avisos de Deus, e o povo ouvia. Mas chegou um tempo que o povo cansou de ouvir Samuel, porque as nações vizinhas, ela tinha um rei, e o povo chegou e disse: o povo israelita sempre foi teimoso, o povo de Deus sempre foi rebelde. E hoje não é diferente, porque esse povo evangélico que diz que é de Deus, a maioria é uma vergonha, porque eles não obedecem a Deus, porque eles não adoram a Deus em espírito e em verdade, se escondem atrás da sua religião. E aquele povo israelita, que o próprio Deus falava, mandava seus recados através de Samuel, chegaram e disseram: ai Samuel, nós estamos cansados de te ouvir, nós queremos um rei. Mas o povo disse: queremos um rei, Samuel. Samuel disse: vou consultar a Deus e vou ver o que ele fala. Samuel consulta a Deus, e Deus diz: Samuel, não é a mim, não é a você que esse povo está rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Mas dê um rei a eles. Vai até a casa de Saul, usa ele como rei, pois aquele povo, ele vai saber o que eles terão de passar. As suas filhas serão escravas, eles terão que dar a metade de tudo para o rei. E assim foi feito. Samuel foi e ungiu Saul como rei, e Samuel desobedeceu a Deus, Saul desobedeceu a Deus. E Saul, o povo, comeu o pão que o diabo amassou na mão de Samuel, na mão de Saul. Porque é melhor você temer a Deus e obedecer a Deus. Mas o povo, ele quer um rei. Deus enviou Samuel, enviou Moisés, enviou José, e o povo rejeitou todos. Mas Deus diz: eu vou enviar Jesus, o meu filho. Ele vai ser um cordeiro que vai morrer para perdoar pecado. Quem sabe o povo aceita. Mas o povo chegou para Jesus, Jesus curando, ressuscitando mortos, curando paralítico, cego. O povo matou ele. Colocaram Jesus e um ladrão, e o povo escolheu um ladrão. Hoje não é diferente. Se fosse para escolher entre seguir Jesus ou a cachaça, o povo quer a cachaça. Porque nós temos uma geração de drogado, uma geração de adúltero que casa hoje, aí separa, e todo mundo achando que é de Deus. Mas a palavra de Deus, ela não muda. Porque Jesus diz: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. A gente observa o mundo está uma bagunça, cheio de gay, homem transando com homem, mulher transando com mulher, está uma nojeira. Mas Deus,
tudo. Porque nada se passa em oculto dos olhos de Deus. A Bíblia diz que no princípio Deus criou macho e fêmea. Aí vem o diabo e bota dois homens para transar, que nojeira. Duas mulheres para estar chupando na língua da outra, que imundícia. Mas Deus diz, e se um homem deitar com outro homem, como se fosse mulher, é abominação diante de Deus. É a Bíblia, é a palavra de Deus que está falando. Mas o povo não quer saber. Porque o apóstolo Paulo, ele diz na carta de Timóteo, que no final dos tempos, as pessoas amariam mais os seus prazeres do que a Deus. Ama mais o prazer. Ama mais o futebol do que a Deus. Ama mais o seu cantor do que a Deus. Ama mais o que o seu coração adúltero e nojento quer fazer do que a Deus. Mas quando está doente, né? Oh, meu Deus, me ajude. Será que Deus é bobo? A Bíblia diz que o que o homem plantar, certamente colherá. Então que cada um analise a sua vida. Busque caminhar no caminho da paz. A palavra de Deus diz: eis que põe diante de vós a bênção e a maldição. Escolha a bênção. A bênção você só vai encontrar na palavra. Não adianta você dizer que é católico. Grande coisa ser católico. Do candomblé evangélico, você tem que nascer de novo. Jesus diz que se o homem não nascer da água e do Espírito, não entra no céu. Então quem tiver ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque depois da morte segue-se o juízo. Aleluia. A todos os prefeitos, os presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais e todos os governadores das províncias, servos, escravos, livres, pais, filhos, raça, tribo, todos o pátio do palácio do rei Nabucodonosor, para adorar a estátua que ele levantou para a sua própria glória. E todo aquele que não se dobrar perante a estátua será lançado na fornalha de fogo ardente. Assim disse o rei, assim se fará. E lá estavam os três, cheios de unção e de convicção, da cabeça aos pés. Olhando para o outro, dizendo: não vamos nos prostrar, ainda que custe a nossa vida, vamos ser fiéis. Começam os preparativos para a banda tocar, e a cada minuto que passa deles aumenta a fé. E quando a banda tocou, todos se prostraram de uma só vez. Mas no meio da multidão, os três ficaram de pé. Rapidamente alguém já viu e ali alguém
abençoe, irmãos. Mais uma vez estou pregando a palavra aqui. Essa cidade aqui é a cidade de Irará. Deus abençoe a todos aí e até a próxima. Deixa uma palavra ainda aí. Conversar, pois eu quero ver quem vai nos livrar. Traga-os a minha presença, eu vou mostrar quem manda neste lugar. E lá vem os três, firmes sem temer, e não se importaram em viver ou morrer. Indignado, rei Nabucodonosor começou a dizer: vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem os instrumentos tocarem, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados na fornalha em chamas. E que Deus vos poderá livrar das minhas mãos. Não necessitamos responder de o Deus do céu é quem pode nos livrar. E se não ficar sabendo, ó rei, não serviremos aos teus deuses, nem vamos nos prostrar. E foram jogados na fornalha ardente, mas aconteceu algo surpreendente. É que o quarto homem lá chegou primeiro para os três jovens livrar. Eles passeavam no meio do fogo, e o rei assustado faz um decreto novo: de hoje em diante só ao Deus do céu iremos adorar. É o mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. A igreja não se dobra. É o mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. E a vitória é nossa. É o mundo perseguindo e a igreja de pé. Glória a Deus. Vou deixar uma palavra para encerrar esse trabalho aqui nessa tarde. Livro de Mateus. Aleluia. Glória a Deus. Livro de Marcos. Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Aleluia. Oh, glória a Deus. Naquele dia, naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então, eles deixaram o povo ali e subiram no barco em que Jesus estava. E foram com ele para outros barcos. O companheiro o acompanharam. E de repente começou a soprar um vento forte. E as ondas arrebentavam tanto, com tanta força. E em cima do barco que ele estava, ficando cheio d'água, e Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é esse, que até no vento e nas ondas ele manda? Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja Deus. Se essa geração soubesse quem é Jesus, não era medrosa,
A Covid veio. Ficou todo mundo com medo dentro de casa. E até hoje tem medo da morte. A maioria estão aí se drogando com a porcaria da vacina, porque tem medo. E os discípulos viram Jesus fazer milagre, ressuscitar mortos, expulsar demônio. Jesus fez muitos sinais e milagres diante dos olhos dos seus discípulos. Mas os discípulos ainda tinham medo. Porque o homem, ele só não tem medo da morte quando ele conhece Jesus. Quando ele vive uma vida dedicada a Deus. Aí ele não tem medo da morte. Porque Jesus, ele diz na sua palavra que ainda que morra, viverá. E aquele que crê nisso, guarda essas palavras no seu coração. Mas Jesus chamou os discípulos para ir para o outro lado da Galileia. Entraram no barco. Foram 2 barcos com eles. E Jesus entrou e descansou. O homem, ele pode ter a sua vida de tribulação. O homem pode ter as suas preocupações na sua casa, no seu trabalho, ou em qualquer lugar. O homem pode ter algo que tira a sua paz. Mas tem um que te dá paz. Tem um que acalma o seu coração. O nome dele é Jesus. Não é Aparecida, não é Conceição, não é Fátima, não é Oxum, não é São João, nem Pedro. É Jesus. Esse acalma o coração do homem e dá paz. Mas os seguidores de Cristo, eles não tinham o Espírito Santo. Porque Jesus só dispõe diante deles o Espírito Santo depois da sua morte. Porque quando ele diz, antes da morte, Jesus diz: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei só. Eu vos enviarei o Consolador, que vem da parte do meu Pai. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece. Tem muita gente aí que, se perguntar se tem o Espírito Santo de Deus, vai dizer: eu tenho. E por que você bebe na cachaça, na mentira? Por que você fala palavrão? Por que você veste roupa indecente? Porque o Espírito que você tem é do mundo. E a Bíblia diz que aqueles que vivem das obras da carne não conseguem agradar a Deus. Mas os seguidores de Cristo, eles ainda não tinham esse Espírito. E a palavra diz que quando Jesus sobe no barco, ele descansa. E ali naquele descanso veio uma forte tempestade, uma ventania e bastante onda, que estavam até perto de cobrir o barco, as ondas. E quando aquelas ondas batiam forte no barco, os apóstolos ficaram com medo, os seguidores. Disseram: Senhor, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Mas Jesus se levantou, falou duro com a onda, falou duro com o vento, e ele deu uma ordem e parou o vento e a tempestade. Enquanto você estiver com a sua vida dedicada a esse mundo, na sua idolatria do futebol, na sua idolatria do seu cantor, na sua farra, na sua cachaçada, a sua vida vai ser só tempestade. Mas Jesus, ele dá paz através do Espírito. E o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele transforma a vida do pecador. Os apóstolos disseram: Senhor, o Senhor não se importa, nós vamos morrer. Jesus falou para eles: como vocês são tão medrosos, vocês não têm fé? O homem, verdadeiramente, ele só tem fé quando ele conhece Jesus. Tem muita gente que coloca uma tatuagem, fé,
Tem outro que diz, eu tenho fé. Mas na hora do vamos ver, na hora da verdade, será que essa fé vai valer de alguma coisa? Essa fé fingida, que nem o amor que você diz que tem por Deus é fingido. A maioria fala que ama a Deus só da boca para fora. Porque o profeta Isaías, ele já profetizava: esse povo me louva com os lábios, mas o coração está na cachaça, mas o coração está no cantor, mas o coração está no futebol. Como é que Deus vai entrar na vida de uma pessoa dessa? É por isso que o Evangelho, ele é pregado para que o homem se arrependa. O Evangelho não é pregado para o homem virar evangélico, não é para o homem virar católico, é para o homem virar crente, seguir Jesus e as suas palavras. Porque ele diz, eu e as minhas palavras somos um. Então essa é a mensagem que eu vou deixar nessa tarde de hoje. Mesmo que a sua vida esteja uma tempestade, o Espírito de Deus, através de Jesus, ele pode acalmar. Basta você aquebrantar o seu coração. Basta você transformar o seu sorriso cínico em choro e se converter, colocando o joelho no chão e falando com Deus, porque Deus, ele não está surdo e ele ouve aqueles que o amam e o adoram em espírito e em verdade, para cessar a ventania, para cessar a tempestade na vida daqueles que o amam. Então essa é a mensagem que vou deixar nessa tarde de hoje. Essa é a palavra. Que Deus abençoe a todos, que Deus dê uma tarde, uma noite de paz, em nome do Senhor Jesus. Lembre, se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, porque esse Evangelho será pregado como testemunha, e depois virá o fim. Aleluia. Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus permitir. Vou estar encerrando.